Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa nona e última aula da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores. Como vocês sabem, meu nome é professor Hugo Sanches e essa é a nossa aula de revisão. Bom, como eu comentei com vocês, ela não era bem uma aula de revisão, né? É uma aula um pouco mais dinâmica que eu ia fazer baseado nos tópicos que vocês pedissem que fossem mais pedidos. Bom, acontece que no fórum não foram pedidos muito tópicos, então eu preparei uma aula bem legal aqui para vocês, de acordo com as dúvidas que vocês mais foram me mandando no decorrer da disciplina, dúvidas que eu consegui falar um pouco sobre elas nas nossas lives. Porém, são perguntas que, por questão de tempo, para questão de poder responder mais dúvidas de todos os alunos, não deu para abordar assim com mais a fundo. Só que alguns desses tópicos eu achei muito interessantes para trazer aqui para gente, porque acho que eles são bem relevantes assim. Alguns totalmente ligados à disciplina, outros ligados um pouco mais indiretamente, mas ao mesmo tempo ligados também, mas que eu acredito que é muito interessante. Mesmo que talvez em um detalhe ou outro ele fuja um pouco, mas vale também como uma curiosidade, e casando as duas coisas fica muito legal. Então, espero ter pegado aqui as melhores ali que vocês mandaram, que realmente na sala de aula ficou muito curto para eu poder, nas nossas lives ficou muito curto para eu poder trabalhar. Então, vou trazer hoje aqui com vocês com mais calma. E é isso aí. Nos vemos na nossa live. Bom, nosso cronograma na aula de hoje é baseado em 4 dúvidas que vocês me mandaram nas aulas passadas. Uma delas foi sobre PWM, a outra dela foi sobre o ESP8266. Então tem bastante coisa para falar desses primeiros 2 itens. Na verdade, a aula inteira é mais desses dois. Foi perguntado sobre a Alexa, que vai ser o conteúdo mais breve que nós vamos ter. Eu só quero colocar uma vírgula aqui na disciplina sobre a questão da Alexa. E a questão do FW. FW é o seguinte: houve uma pergunta de uma aluna na aula passada sobre FW para questão de sistemas embarcados, de IoT e tudo mais, para a parte de automação. E bom, eu respondi a pergunta como se tratando de firewall. Depois eu fiquei pensando que na verdade a pessoa podia estar querendo dizer framework. Eu pensando numa hora aleatória. Se não me lembro agora exatamente a pergunta, se ela tratava diretamente de segurança, se tratava de segurança aí realmente era firewall. Mas se a pergunta era sobre framework, a pergunta é tão boa quanto. Então eu vou falar um pouquinho sobre a questão de framework para essa questão de simulação de redes, simulação de IoT embarcados e tudo mais, de todo frameworks que você possam estar utilizando para cada um desses, para redes, tanto aplicado em sistemas embarcados ou não, e um ou outro ali para sistemas embarcados, para a parte de IoT também. Bom, então vamos lá, sem mais delongas. Na verdade, essas foram as perguntas, mas o nosso cronograma, o que a gente vai ver é esses itens que eu coloquei ali. Então, nós não vamos estudar PWM, nós vamos estudar sistemas analógicos. Nós não vamos estudar o ESP8266, nós vamos estudar algumas interfaces, alguns dispositivos de sistemas embarcados. Nós não vamos estudar Alexa, nós vamos estudar comando de voz e nós não vamos estudar FW, nós vamos estudar framework. Então, bom, pessoal, primeiramente, a parte de sistemas analógicos. Nós vivemos em um mundo puramente analógico, porém, nós da área da computação trabalhamos de forma digital. Então, nós precisamos de componentes específicos que consigam fazer essa junção do mundo analógico para o nosso mundo digital. Pensa que
tudo que você pensar na sua volta é uma variável analógica. O nosso mundo não existe muito. Até para as coisas que a gente acha que daria para fazer de uma forma binária, não dá. Por exemplo, é fácil da gente ver que, meu, nós estamos aqui e a temperatura que nós estamos, cada um de nós agora, é uma variável analógica. A iluminação que está aqui é uma variável, a luminescência, né, o fluxo luminoso é uma variável analógica. A umidade do ar em cada um da casa de vocês é uma variável analógica. O, Vamos para coisas que parecem um pouco mais binárias. O nosso humor é uma variável analógica. Então você pode ficar falando, não, eu tô feliz ou eu tô triste. Na verdade, não. Você tá 65% feliz, 25% cansado e 10% com fome, por exemplo. Então, até coisas que a gente acha que na verdade é binário, não é. Então a gente estar a gente não está com calor ou com frio, a temperatura está a 26,432478 graus. Por conta disso, é, no dia que eu estou hoje, pelo fato de estar num dia um pouco mais agitado, numa sala um pouco mais assim, estou com frio ou com calor. Mas é um mundo completamente analógico. Então, nós precisamos de componentes que nos permitam fazer essa interface, juntar esse gap entre o mundo digital e o mundo analógico. Para isso, os dispositivos eletrônicos, os nossos computadores, processadores, é, todos esses dispositivos, eles têm dois componentes principais que nos ajudam profundamente a gente poder trabalhar com dispositivos analógicos. Com variáveis analógicas em sistemas puramente digitais, que é o caso da computação. O, São esses dois em específico que eu vou ressaltar aqui. Um deles é o conversor analógico digital, acho que o nome é bem sugestivo, e o outro deles é o PWM, que foi o que foi questionado em sala de aula, que é a Pulse Width Modulation, ou a tradução para o português, modulação por largura de pulso. Eu vou mostrar algumas figurinhas aqui para vocês, elas não estão no slide, vocês vão me acompanhando lá no Google, que eu vou pegar algumas. Eu não ia colocar elas aqui, porque na verdade eu quero mostrar alguns exemplos diferentes ali. Mas o que que acontece? O conversor analógico e aí, desculpa, e aí aqui no slide ia ficar cansativo. Então vamos lá, primeiro para o conversor analógico digital. O conversor analógico digital é para a gente trabalhar com entradas analógicas. Então nós temos lá sensores, pode ser sensor de temperatura, de umidade, de um monte de coisa que a gente pode pensar. E esses sensores eles vão ler uma variável analógica. Consequentemente, eles vão ter uma resposta analógica. E você vai ter uma resposta analógica e você quer que o seu computador entenda ela, que o seu dispositivo embarcado, que a sua rede, que o seu smartphone entenda aquela variável e mostre de uma forma que eu compreendo. Então, no que nós seres humanos podemos compreender. Só que esses dispositivos só trabalham em digital. Então, o conversor analógico, ele é um dispositivo de entrada que você pode jogar a saída do seu sensor, seja ele qual for, e você consegue jogar ele numa entrada analógica. E aí, quando você lê ele lá no seu computador, ou quem já trabalhou com o sistema embarcado Arduino e tudo mais, você vê que tem aquela entrada analógica, você lê um valor ali dentro do seu sistema. Você lê esse valor porque ele passa pelo conversor AD. O que que é o conversor AD? O conversor AD, conversor analógico digital, ele é um dispositivo que consegue converter uma entrada de tensão, ou seja, muita gente ainda chama erroneamente de voltagem, mas você recebe uma entrada de tensão de 0 a 5 volts, e tem conversor AD que é de 0 a 10, aí tem outros que é de 4 a 20 mA, tem vários modelos ali. Os mais comuns, pessoal, são esses três que eu acabei de falar. De 0 a 10 volts, de 0 a 5 volts e de 4 a 20 mA. Então você vai ter essa sua saída de tensão ou de corrente no seu sistema e você vai converter ela em uma resposta digital. O processo que ele faz isso é extremamente complicado. Eu precisaria de umas 2, 3 aulas aqui só para falar disso. Mas ele dá uma resposta no seu sistema de 10 bits. Então você lê dentro do seu sistema de 0 a 1023 como um valor, como uma int que você vai ter ali.
e você vai poder trabalhar nessa int. Aí você vai fazer uma regrinha de 3 básica. Não, então, se eu estou trabalhando de... eu tenho... O meu sensor de temperatura vai de 0 a 100 graus. Então, se eu estou lendo e eu leio no meu sistema de 0 a 1023 mA, desculpa, de 0 a 1023 valor ali, né? De 0 a 1023, então se eu estou lendo 101, por exemplo, 105 ali no meu sistema digital, quer dizer que eu vou estar com uma temperatura de 10 graus aproximadamente. Alguns cuidados que você tem que tomar em relação a isso. As suas escalas. A maior parte das contas que você faz com isso é por conversão de escala. Então, se você tem uma escala, você está lendo de menos 50 graus a 150, você vai ter que converter essa escala para uma escala que começa em zero, ou seja, uma escala de 0 a 150, e depois vai fazendo ali. E depois você faz uma regrinha de 3, acha o valor final e volta ele para a escala inicial. É uma continha relativamente simples, mas você tem que tomar esses cuidados. Outra coisa que você tem que tomar cuidado é se o sensor que você está trabalhando ele é linear. Então, ele trabalha sempre da mesma forma ou não? Esse sensor, quando ele está no ápice ou quando ele está nas suas maiores temperaturas ou menores temperaturas, ele trabalha de uma forma diferente. Outra coisa que tem que ser tomado cuidado. O importante aqui, não vou entrar em detalhes sobre isso, aí já vai parte de instrumentação, mas o importante aqui é saber que nossos dispositivos digitais, eles têm esse conversor, ele conversor analógico digital, que é esse dispositivo que faz a interface entre o nosso mundo analógico com o mundo digital dos computadores, fazendo um monte de chaveamento externo, faz um processo que é até bonitinho de ver, mas ele consegue então fazer essa conversão. O próximo ponto que a gente usa para trabalhar com variáveis analógicas é o PWM, modulação por largura de pulso. Modulação por largura de pulso, ele é para você fazer o contrário. Nós trabalhamos com conversor analógico digital para converter variáveis analógicas para dentro do nosso computador, do nosso sistema. Aí digamos que eu queira acionar uma variável analógica. Então eu quero ligar uma luz com 50% da potência dela. Eu quero ligar um motor, mas eu não quero ligar ele da forma mais rápida. Eu quero ligar ele de uma forma mais devagar. Legal. A gente então tem algumas componentes que a gente pode utilizar. Dentro deles, o principal, o mais legal e o mais utilizado é o PWM, que é a modulação por largura de pulso, onde a gente consegue simular uma variável de saída analógica por intermédio do nosso sistema digital. Vou mostrar algumas fotinhas aqui no Google para vocês. Então vamos lá. Modulação PWM. Vou colocar aqui. É isso. Qualquer uma dessas figuras aqui ajuda bastante a gente. Essa aqui está excelente, mas vamos começar por essa daqui. Pessoal, vai reparando o seguinte, pensa que a gente quer... Nós temos o nosso sinal analógico. Aqui dá para ver legal. Ó. Nós temos um sinal analógico. Só que nós não temos como simular, nós não temos como ligar uma coisa de uma forma analógica. O nosso computador ele trabalha com 0 e 1. Você vai jogar você vai estar jogando tensão, então vai ter ali, o meu dispositivo vai estar recebendo 5 volts, 5 volts, vamos dizer, que você queira acionar, ou não, mas eu quero que ele acione um motorzinho 5 volts, eu quero que ele acione em 2,5. A minha saída ou tem tensão ou não, ou eu jogo 5 volts ou eu jogo 0, eu não tenho opção de jogar 2,5. Você tem pelo PWE. Vamos entrar nessa foto aqui. O que acontece? Se eu quero simular 50%, então eu quero simular 2,5 volts, o que eu faço? Vou passar 50% do meu tempo ligado, ou seja, tem 5 volts, e 50% desligado. Aí você vai falar, tá, se for uma lâmpada, ela vai ficar piscando. Ela vai ficar piscando se você estiver trabalhando
numa frequência baixa. Se você estiver trabalhando numa frequência baixa, você vai ter essa luzinha piscando. Só que se você estivesse trabalhando numa alta frequência, então você joga uma frequência muito alta, esse ciclo aqui pode ser que ele esteja fazendo tipo várias e várias vezes por segundo isso. E aí, se ele passar 50% do tempo ligado e 50% do tempo desligado, a hora que eu medir ali, se eu pegar um multímetro e medir ali no meu sisteminha, eu vou ver que eu tenho 2,5 volts. Então eu consigo simular e ele vai ligar, se for uma luz, ele vai ligar em metade da potência, se for um motor, ele vai ligar em metade da rotação, porque na verdade eu estou jogando 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, mas como eu estou jogando isso numa frequência muito rápida, ele vai perceber como se estivesse trabalhando de uma forma mais lenta. Assim como se eu quiser ligar com 10%, eu vou passar 10% do tempo ligado, como está aqui nessa imagem, e 90% do tempo desligado. E aqui, se eu quiser 90% do tempo ligado, eu tenho 90% do tempo ligado e 10% do tempo desligado. Para vocês entenderem uma coisa, aqui ó, 40 microsegundos ligado, 10 microsegundos desligado. Então aqui ele tem 80% do tempo ligado, 20% desligado. A hora que eu ligar ali, eu vou ter 4 volts na minha saída de tensão, se ela for de 0 a 5. Consequentemente, o meu aparelho eu vou conseguir controlar a potência dele para mais ou para menos. Isso é muito legal, gente. É uma forma que a gente tem de simular saídas analógicas sem, na verdade, estar tendo uma saída analógica. A gente está trabalhando com 0 e 1, mas é como se a gente estivesse trabalhando com 0,5 ou quando a gente quisesse. Então ele é bem bacana para estar usando, para estar até estudando ele, como vocês verem. Tem várias continhas aqui que dá para fazer, mas acho interessante vocês saberem do funcionamento do PWM, modulação por largura de pulso. Porque pelo fato eu estou modulando a largura do meu ciclo, do meu período, conseguindo simular. Fica como curiosidade também, as nossas lâmpadas, elas na verdade, nós aqui do Brasil trabalhamos com uma frequência de alimentação de 60 Hz. Então, as nossas lâmpadas, por exemplo, essa lâmpada que está em cima de mim, ela está piscando 60 vezes por segundo. Ela está piscando 60 vezes por segundo, isso eu não consigo ver, ninguém consegue ver. Para nós ela está simplesmente acesa, mas na verdade ela está piscando 60 vezes por segundo, porque a nossa rede tem essa frequência de 60 Hz. Então, na Europa, por exemplo, é 50. Então, na verdade, nós já trabalhamos mais ou menos dessa determinada forma com os sistemas analógicos da nossa própria rede elétrica. Então, não tem. Acontece que trabalhando dessa forma nos sistemas digitais, a gente consegue simular isso. Então, isso é modulação por largura de pulso, isso é PWM. Bom, me foi perguntado também sobre o ESP8266, se eu recomendo ele, com certeza. Eu falei na aula que acho ele bem bacana. Já trabalhei muito com ele. Hoje já tem alguns ou outros até mais modernos do que ele aí no mercado, só que mais caros. Eu ainda acho ele para alguns projetos uma boa relação custo-benefício. Mas só para vocês verem, esses aqui estão alguns dos microcontroladores que eu mais trabalhei. Literalmente os que eu mais trabalhei. Então trouxe alguns sistemas embarcados. Para quem quiser começar a mexer com isso aqui, os primeiros que a gente, que na verdade quem for estudar mais a fundo os sistemas embarcados vai começar provavelmente com microcontroladores da Microchip. Eles são, ali você vai trabalhar com C ou Assembly puro. Ele aceita as duas linguagens. E você vai falar, professor, mas programar em Assembly. Quando eu comecei a trabalhar com sistemas embarcados, tudo bem que já faz alguns anos ali, é, programava em Assembly. Logo depois foi surgindo já, na verdade naquela época mesmo já existia daí microcontroladores em C também, mas de qualquer forma para algumas situações ainda compensava um pouco você trabalhar com Assembly. Hoje em dia não faça isso. De qualquer forma, o C que a gente usa lá você tem que fazer uma série de configurações de hardware. A parte legal do assembly ali em sistemas embarcados é que você consegue entender diretamente o que está acontecendo com cada registrador que você está trabalhando.
Então essa parte acaba sendo legal. Mas no geral, os três que eu mais mexi foi o 16F628, o 16F877A e o 18F4520. Foram três microcontroladores, os três da Microchip, que, que eu mais mexi ali. Todos eles aceitam linguagem C. Esse último é o mais moderno de todos eles, ele já vem com uma série de itens ali integrados, já tem uma série de protocolos de interfaces para vários protocolos de comunicação, ele tem bastante coisa bacana. Qualquer um deles vocês encontram em qualquer loja de eletrônica para comprar. O Arduino, na verdade, eu trabalhei, eu não defendo, por favor, não usem o Arduino para questões profissionais, tá, gente? Mas usem ele para aprender. Ele é um dispositivo que eu fortemente recomendo para todo mundo. Dei curso de Arduino várias vezes, por mais que o que eu falo, ele tem muito problema de aquecimento para você colocar no. Então não vou falar, vou automatizar, vou sair vendendo vou automatizar uma minha empresa utilizando o Arduino. Não faça isso. O Arduino ele foi feito para ser uma plataforma open source para ser para fins educacionais. Pode ser que ele mude que ele mude de uma forma muito fácil e ele se torne um pouco mais viável para esse tipo de coisa, mas não é nem a intenção do projeto. A intenção do projeto Arduino é fazer um negócio fácil de aprender para que as pessoas consigam. Quem quer trabalhar com a internet das coisas, quem gostar dessa parte, gente, você está treinando ali conceitos de programação, de redes, vários protocolos que a gente estudou na nossa sala de aula ali, você pega a interface inteira deles e você consegue trabalhar de uma forma muito fácil. Então ele é muito bacana pra gente, para estudo, para se estudar. E mas não para fins profissionais. O que que acontece? O Arduino, na verdade, ele é uma empresa italiana que utiliza um microcontrolador de uma marca chamada Atmel. Uma marca, uma das melhores marcas de microcontroladores que tem no mundo inteiro, é uma marca muito boa. Só que aí ele fez ali numa forma bonitinha, para que já ficasse meio plug and play, muita coisa ali. Então aí você já quer colocar Wi-Fi, já tem uma placa pronta, você quer colocar Bluetooth, já tem uma placa pronta, você já tem biblioteca pronta, muita coisa pronta que você possa estudar da forma mais simples e mais rápida possível. Então, quem quiser começar, talvez, nessa parte de embarcados, podendo estudar ali muita coisa de redes, porque o que eu falei, a IoT nada mais é do que essa junção de sistemas embarcados com redes. Então, talvez o que eu recomendo para começar ali. Só que, obviamente, tem evoluções muito mais modernas e coisas muito mais profissionais, como, por exemplo, o ESP8266. Ele é excelente, ele tem todas aquelas configurações que eu passei na aula passada, ele já tem o Wi-Fi integrado, 160 MHz. É um dispositivo muito bacana para se trabalhar. Usa vários daqueles já tem integrado interno vários daqueles protocolos de comunicação que a gente estudou nas nossas aulas. Então ele é bem bacana. Existe o Raspberry, que bem talvez até conhecido de algum de vocês. O Raspberry ele é o quê? Ele já é uma plaquinha que ele é um Linux integrado. Então você tem ali um terminal, você consegue jogar ele numa tela de um computador. Ele é um pouco lento para você utilizar como um computador. Então ele tem, o que eu recomendo se você for usar o Raspberry, cria uma conta e usa no TeamViewer. Então acessa ele remotamente que é melhor. Mas ele é um Linux, você vai programar ele numa plataforma Linux e você vai conseguir botar aquela caixinha lá, eu quero ligar isso, eu quero desligar aquilo, eu quero fazer tal coisa, eu quero ir num banco de dados, porque ali você já tem um computadorzinho que você consegue acessar realmente, então você consegue criar um banco de dados ali de uma forma muito mais prática, muito mais rápida, já subir para uma nuvem ou não fazer de uma determinada forma, bem legal de se trabalhar. Ele é bem mais caro do que todos os outros anteriores que a gente falou, mas ele é bem bacana de mexer para quem gosta de Linux, para quem trabalha na plataforma Linux é mais fácil ainda. Você consegue escrever programas ali dentro dele em Python, C, várias linguagens e controlando os dispositivos que você ligar nele, seja um LED, um motor, o que você quiser, é, por esses pinos que ele já tem pronto. Então ele é bem legal de trabalhar, bem diferente, bem completo. Como eu falei, um pouco mais caro, tudo mais.
O mais moderno que eu diria hoje em dia é o ESP32. O ESP32, alguns deles já tem câmera integrada e tudo mais. Ele é uma evolução do ESP8266, bem mais caro também, mas eu diria que é o mais moderno ali dos sistemas, juntamente com o Raspberry, os dois mais modernos ali que você pode utilizar para esse tipo de sistema. Dependendo do sistema, dá para você utilizar os dois juntos. O Raspberry, como eu falei, você pode botar um teclado, um mouse, é um sistema lento, porque vamos lembrar, é um sistema embarcado, não é feito para ser um computador de mesa, mas ele serve como um computador de mesa se você quisesse também utilizá-lo. Bom, é, os dois últimos assuntos eles são bem mais breves. O primeiro é em relação à Alexa. Por que eu falei que se quiser fazer comando de voz é Alexa? Tem outros dispositivos que você pode utilizar? Tem, mas você pode ver que nem concorrência direito tem, porque a Alexa ele já é uma tecnologia tão completa, tão bem testada, tão formulada que você tentar fazer isso na mão dá para fazer, dá, mas você vai perder muito tempo a troco de nada, eu diria. Então por isso eu recomendei a Alexa ali, porque você já tem um dispositivo pronto, testado, legal, e o principal motivo, que é um motivo que eu acabei não falando na aula passada, é marketing. Você tem uma tecnologia, você consegue integrar ela com a Alexa, você pode usar isso no seu marketing. Você fala, ó, essa tecnologia é integrada com a Alexa. Inclusive, eu tenho um projeto meu, que eu posso até mostrar para vocês na nossa live, que a gente colocou isso no marketing porque era um projeto de automação que era facilmente integrado com a Alexa e isso é até bom, é até uma vantagem no seu projeto do que você ter feito um seu. É mais vantagem economicamente na parte de marketing falando, você tira totalmente a sua responsabilidade no comando de voz, joga essa responsabilidade para a Amazon e tem um marketing adicional falando, olha, o dispositivo facilmente integrado por Alexa. Por último, é... por último a questão de frameworks, que aparentemente deu algum erro aqui no meu slide. Eu devo ter esquecido de salvar, mas vamos lá. Frameworks também não posso estender muito, porque já estamos no final do nosso tempo. Mas frameworks para se trabalhar tanto com embarcados quanto com redes. Pessoal, framework para redes, Cisco, ponto. Acabou. É o melhor que tem para isso, sem comparação. Como já tinha mostrado para vocês, inclusive na nossa aula de estudo de caso. Agora, framework para sistemas embarcados. Existem alguns. Existe algum bom? Sinceramente, com toda a sinceridade do mundo. Não. Existe um monte, mas nenhum é bom. Eu uso muito o Proteus, mas aí eu utilizo pela parte de hardware dele, etc e tal. O projeto de placa para isso ele é excelente. O Eagle faz a mesma coisa. O problema é que ele vai ter aquele simulador. Você vai falar, eu vou simular isso aí na rede, mas aquele simulador não é dos melhores. Ele tem uma série de limitações. Ele tem limitações que você só vai saber se você realmente ligar aquilo e testar, porque existe uma série de questões de magnetismo e tudo mais que ele não leva em consideração. E ele leva a teoria pura ao pé da letra. Então, por exemplo, nele você consegue colocar um transistor para acionar um relé. Tecnicamente, o transistor não, desculpa. Você pode botar, por exemplo, na saída do seu Arduino, você pode estar ligando um relé. Você pode estar ligando um relé diretamente, não aquelas plaquinhas bonitinhas, pronto. Ligando no pino de um relé. Ele vai ligar? Na teoria, vai. Nesses sisteminhas de framework, vai. Na prática não vai. Na prática ele não tem força para ligar uma saída 5 volts. Então você vai ter que colocar um transistor para fazer esse acionamento, coisa que na teoria não existe, consequentemente no framework também não existe. Existe framework bom? Existe, mas eles são a maioria patenteados por grandes empresas, são bem inacessíveis. Por exemplo, tem um artigo que eu li em 2018, um artigo bem recente, publicado na ACM, que era sobre a Bifrost, Bi com um trema ali, né?
Bifrost, sei lá como é que fala. Mas e ele era um framework para se trabalhar com sistemas embarcados que você pudesse fazer uma série de simulações da programação junto com o hardware e tudo mais. Coisa mais linda do mundo, não sei se alguma empresa comprou. Obviamente isso não chegou ainda no consumidor final, não sei se eles estão vendo uma versão comercial disso ou não. Eu acredito que num tempo muito próximo vai ter bons frameworks disso. Hoje em dia não tem, a programação fica muito separada do hardware. Então o software fica muito separado do hardware na prática quando você vai mexer com isso. Então você acaba tendo que ainda montar muita coisa na mão e testar muita coisa. Então, infelizmente, frameworks bom para trabalhar com internet das coisas ainda não tem, e os que tem são patenteados, são de grandes empresas. Bom, pessoal, é isso. E essa foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço a vocês, bons estudos e vejo vocês na nossa última live. Valeu!